Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar o outro lado que nós já trabalhamos. Nós vimos algumas características essenciais dos textos escritos em prosa e agora nós vamos ver algumas características importantes e fundamentais dos textos escritos em verso. É importante ter essas anotações no caderno, uma vez que no livro ainda falta algum detalhe e para que você venha possivelmente tirar uma dúvida posteriormente. Então vamos lá. O que é um texto escrito em verso? Nós já começamos com essa definição já em outras aulas. É aquele texto dividido em estrofes e em versos. Só que tem algumas características fundamentais que nós precisamos ver, até será um nosso próximo conteúdo, textos que são muito parecidos. Às vezes a gente encontra um poema escrito em prosa, por exemplo. Ao invés do poema, o que a gente já está habituado a ser escrito em verso, ele pode estar escrito em prosa. Então é importante nós discernirmos para depois a gente analisar os textos frente a essas características peculiares que às vezes podem ser bem parecidas. Tá? Então nós vamos trabalhar hoje características essenciais. Vocês vão ver que são muitos nomes diferentes, vocês vão perceber muitas regrinhas. Façam as anotações com todo cuidado, com todo capricho, para que vocês possam tirar as dúvidas posteriormente. Importante, essas características vistas hoje serão base, serão alicerce para todo o ensino da literatura de agora para frente, até chegarmos no terceiro ano do ensino médio, tá? Lá mesmo nas outras turmas eu preciso rever isso aí, aliás, relembrar isso aí, porque é importante nos demais períodos literários, ok? Então vamos lá. Prosa e verso. A gente está habituado a esses dois nomes dentro da literatura. Claro que nós vamos trabalhar tanto a prosa quanto o verso em textos apenas literários. O discernimento principal agora é o quê? O texto em prosa é aquele escrito em parágrafos, é aquele os quais vai até o final da linha, que você consegue acompanhar. E o texto em verso é aquele dividido em estrofes e versos, aquele que não segue a margem da folha certinha, é aquele que você pode ir até um certo pedaço da página. Primeira diferença primordial realmente é essa, é o visual. Só que essas diferenças, elas vão agora um pouco mais além, tá? Elas vão ficar mais aprofundadas. Então, vamos lá, o que é um verso? Desde sempre, desde criança, você ouve essa expressão, o texto produzido em verso. Então, o que é um verso? O verso corresponde a cada uma das linhas que constitui o poema. É o elemento que define a poesia, por oposição à prosa. Um conjunto de versos com sentido completo chama-se estrofe. Definição básica, definição da qual vocês já conhecem. Eu coloquei essa definição de propósito. Por quê? Não é para você jogar fora todo o conhecimento que você tem. Agora nós vamos apenas aprimorá-lo. O verso é cada linha que constitui um poema, sim, tá? E isso vai ser essencial agora. E agora começam as nossas definições, as nossas peculiaridades aí. O verso, um conjunto de verso, forma uma estrofe, que é aquele pedaço. E essa estrofe, ela vai receber um nome agora. Acredito eu que vocês já tenham visto isso anteriormente no nono ano. Se não viram, façam essa anotação. Esses nomes são importantes, ok? Então vamos lá. Uma estrofe constituída por um único verso é um monóstico. Ah, mas existe uma estrofe constituída por um único verso? Existe. Nós vamos ver, não agora, quando começarmos o estudo dos períodos literários, nós vamos começar lá na época da Idade Média, né, a qual nem no Brasil teve. Mas nós vamos estudar a linha histórica, né, da Idade Média até chegar em tempos atuais, e nós vamos ver que a poesia muda muito. O ciclo da poesia, ele vai e ele volta, ela é inconstante.
E quando nós chegarmos na certa contemporaneidade, os versos vão ficar menores, as poesias vão ficar mais breves, mais simples até de ser entendida. Muitas vezes eu ouço alunos dizerem assim: eu não consigo interpretar poesia. Por que isso acontece? Porque a linguagem ela é muito conotativa, né? A inserção das figuras de linguagem é muito presente e as estrofes são um pouco maiores. Estrofe de 4 versos, estrofes de 5 versos. E quando nós chegarmos numa certa contemporaneidade, essa estrofe vai diminuir, tá? Ela vai ficar mais simples, a linguagem vai ficar mais coloquial. Sendo assim, é importante nós sabermos também o que houve na antiguidade, ok? Então vamos lá. Uma estrofe de um verso é um monóstico, de 2 versos, dístico, de 3 versos, trístico, de 4 versos, tetrástico, de 5 versos, pentástico, de 6 versos, hexástico, 7 versos, heptástico, 8 versos, octástico, 9 versos, eneástico e 10 versos, decástico, ok? Provavelmente, certamente, vocês já ouviram falar que o soneto é uma forma fixa formada por 2 quartetos e 2 tercetos. Eu posso substituir este nome de trístico por terceto e tetrástico por quarteto? Sim, você pode substituir, tá? Se já é do nosso conhecimento, se já é do seu habitual, você pode substituir sim. Agora, importante, o que é a metrificação de um texto produzido em verso? É a determinação da quantidade de sílabas poéticas. Primeira coisa, a gente sempre ouviu falar em divisão silábica, né? Quando você começou no seu processo de alfabetização, nós começamos a trabalhar a partir de sílabas. Primeira característica fundamental: sílabas poéticas não é igual a sílabas gramaticais. Mas então não tem nada a ver? Tem muita coisa a ver. Só que as sílabas poéticas, você agora vai ouvir o som produzido pela sílaba poética. Muitas vezes a sílaba gramatical, ela produz um determinado som, e a sílaba poética, como você vai fazer a união, a separação, desculpa, do verso e não da palavra solta, ela vai produzir um novo sentido. Como assim? Sílabas gramaticais, você separa palavra por palavra. Você não considera a frase. Quando você vai separar uma frase em sílaba gramatical, você separa normalmente uma palavra, outra palavra. A sílaba poética, nós vamos nos prender ao som produzido pelo verso inteiro, tá? Então, vamos lembrar que sílaba poética é separada a partir do verso e não da palavra solta. Vamos lá. Para aprendermos o que é escansão, escansão e metrificação é a mesma coisa. Eu coloquei os dois nomes de propósito para que vocês tenham isso em mente. Muitas vezes eu vou falar escansão ou vou falar metrificação. O próprio material didático também traz essas duas nomenclaturas, tá? Tudo que vamos aprender agora é a partir deste poema, Juca Pirama, escrita aqui no Brasil no século XVIII, na época do romantismo. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fardo inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Esse poema foi produzido aqui no Brasil na época do nacionalismo, próximo à independência do Brasil. Então, o sentimento nacionalista era muito presente. E esse sentimento nacionalista foi trazido a partir do índio, que era o primórdio da nossa terra. Então, Juca Pirama vai fazer relação ao guerreiro, ao índio que aqui vivia e foi um guerreiro, foi um sobrevivente. Mas vamos voltar ao nosso assunto, escansão.
Primeira regra para dividirmos o verso, lembrando que você vai dividir verso por verso. Primeira regra para dividir o verso em sílabas poéticas é: para contar as sílabas poéticas, considera até a última sílaba tônica do verso. O que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte. Então, se a sílaba mais forte da última palavra for a última sílaba, nós vamos contar até ela. Se a sílaba mais forte da última palavra for a penúltima sílaba, nós vamos contar até ela. Como assim, Maria Lúcia? Vamos lá. Seguindo o poema lido no slide anterior. Meu canto de morte. Eu vou considerar só este primeiro verso. A última palavra é morte. Então, considerem para mim só isso aqui, morte. Se eu disser meu, deixa eu trocar a cor aqui. Meu canto de morte. Considera para mim a última palavra, morte. Qual é a sílaba mais forte da palavra morte? Morte. É o mor. Então, eu vou pegar a última sílaba tônica da última palavra. Então, ignora o restante até para você contar morte. Qual que é mais forte? Mor. Então, eu conto até mor. O T, TE, você esquece. Então, eu tenho meu canto de mor. 5 sílabas poéticas. Olha só. Guerreiros, ouvi. Eu vou considerar a última palavra. Ouve, guerreiros, ouvi. Qual que é a sílaba mais forte de ouve? O vi. Independente se ele é, prestem atenção, em morte é a penúltima, em ouvir é a última, não tem problema. Outro exemplo. Sou filho das selvas. Novamente, eu vou considerar a última palavra, selvas. Dessa palavra selvas, qual é a sílaba tônica? Qual é a sílaba mais forte? Selvas. O céu. Ah, então todos os versos deste exemplo possuem 5 sílabas poéticas. Nossa, mas o autor produzia textos com cada verso tendo a mesma quantidade de sílabas poéticas? Sim. É isso que nós vamos aprender a valorizar, a exuberância do trabalho de um poeta. Além de produzir usando todos aqueles critérios de um texto literário, ele ainda produzia usando a mesma quantidade de sílabas poéticas. Primeira regrinha, ok? Você vai contar até a última sílaba tônica da última palavra. Segunda regrinha. Ó, ocorre a elisão das vogais quando ambas forem tônicas ou átonas, dentro de uma mesma sílaba poética. O que isso significa? Quando eu disse anteriormente que nós vamos considerar o som produzido pelo verso inteiro, é aí que entra a função. É o som produzido pelo verso inteiro. Quando eu vou naquele mesmo poema declamar esse verso, olha só, da tribo Punjante. Esse primeiro exemplo, ele tem apenas a regrinha anterior, que eu considero até a última sílaba tônica da última palavra, Punjante. Agora, segundo exemplo está assim. Que agora anda errante. Você não fala que agora anda errante. Ao falar da tribo Punjante, que agora anda errante, o poema ele é declamado, ele é musicalizado, ele é ritmado.
Você não fala as frases de um poema, os versos de um poema, como se você estivesse com uma conversa informal, como se você estivesse lendo um texto jornalístico. Ele é musicalizado. E esse ritmo agora vai ser importante para que você compreenda isso, tá? Então, olha o jeito que eu falo. Kya, go, ran. Eu emendo o E com A, o A com A. Kya, eu abro a boca uma vez só. Kya. Go, ran, ran. Eu não falo que agora, Você não fala os dois As. Ao declamar um poema, a gente emenda esse tom. Que agora, de, ande. Tá vendo que a gente, ao falar, nem fala. Que agora, ande, ran, ande. Nós não falamos anda e ran, de. Tá? Então, quando houver esse som produzido, mesmo que são duas vogais diferentes, mas que ela produz um único som, você vai fazer a união entre as palavras, entre as letras, tá? Que agora ande ran te. Sempre lembrando de considerar a última sílaba tônica, tá? Novamente, o que nós temos aqui? 2 versos, até agora nós consideramos os 2, com 5 sílabas poéticas. Por fado inconstante, fadoin, duin. Observem o som produzido por essa junção da sílaba. Por fadoin, fadoin. Você abre a boca uma vez só e o som produzido é único. Então, eu tenho aqui 3 versos, 3 diferentes versos do mesmo poema, produzido com 5 sílabas poéticas. Primeira regra, contar até a última sílaba tônica. Segunda regra, fazer a elisão, a junção das vogais, quando elas produzirem um único som. E a partir daí, então, nós vamos ter uma nomenclatura, uma classificação nova. Como que você vai diferenciar a classificação que eu passei anteriormente e essa? A classificação anterior é a quantidade de versos dentro de uma única estrofe. Aqui é a quantidade de sílabas poéticas. Eu vou destacar os nomes que são mais importantes, mais usados para vocês memorizarem. Então, um verso formado por uma única sílaba poética é monossílabo. Ele é muito pouco encontrado. Um verso formado por 2 sílabas poéticas é dissílabo. Observem que tem o mesmo nome da classificação das sílabas gramaticais. Um verso formado por 3 sílabas poéticas é trissílabo. Um verso formado por 4 sílabas poéticas é tetrassílabo. Um verso formado por 5 sílabas poéticas é redondilha menor, tá? É pentassílabo? Sim, mas é muito mais utilizado o nome de redondilha menor, ok? Um verso formado por 6 sílabas poéticas é hexassílabo ou heróico quebrado. Redondilha menor, heróico quebrado. Um verso formado por 7 sílabas poéticas, redondilha maior. Um verso formado por 8 sílabas poéticas, octossílabo. Por 9 sílabas poéticas, eneassílabo. Por 10 sílabas poéticas, decassílabo. 11 sílabas poéticas, endecassílabo. 12 sílabas poéticas, verso alexandrino. 12 sílabas ou mais de 12 sílabas, desculpa, versos livres. Os que estão destacados são as regrinhas, vamos assim colocar, mais utilizadas durante esse tempo todo de literatura, esse tempo todo de escrita literária. Quando sairmos da Idade Média em nossos estudos, nós vamos começar a produção dos sonetos, que vocês já viram. O soneto começou primordialmente sendo produzido em redondilha menor ou em redondilha maior, que são 5 ou 7 sílabas poéticas.
Posteriormente, com Vinícius de Moraes, já no século XX, ele produzia sonetos em decassílabos. Tá? Então, esses que estão destacados é importantíssimo a descrição, o discernimento e a memorização. Olha só, aqui é um texto todo produzido em redondilha maior. Vamos separar para a gente fazer pelo menos provar isso? Primeira coisa, primeira dica. Nem todo verso, nem toda estrofe, desculpa, ela é igual com a mesma quantidade de sílabas poéticas, tá? Então, não quer dizer que se você fez a separação, fez a escansão, a metrificação de um único verso, não quer dizer que o texto inteiro ele é formado dessa forma, tá? Na antiguidade, sim. Na antiguidade, muitos autores produziam seguindo a métrica perfeita, a gente chama de busca pela formalidade perfeita, tá? Mas isso não quer dizer que acontece. Então, se eu perguntar, avalia para mim a estrutura da estrofe. Se for da estrofe inteira, não basta fazer a metrificação de um único verso, porque eles podem diferenciar, cada verso pode ter uma quantidade. Então, vamos lá. Vamos separar? Pintam Marília os poetas, prestando atenção no som produzido. Pintam Marília. Pintam Marílio. Olha só, você já não emenda no som? Pintam Marílios poetas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Versos produzidos em redondilha maior. Por que eu não contei o tas mesmo? Porque a última sílaba tônica mais forte é o E. Poetas. Versos decassílabos, aqueles que eu disse a vocês, esse da imagem é o Vinícius de Moraes. Então, ele já produzia sonetos, primordialmente em versos decassílabos. Vamos conferir? De tudo ao, de tudo ao, observem o som, de tudo ao meu amor serei atento. Vamos contar agora? De tudo ao meu amor serei atento. Por que eu não contei o to? Porque o tem é a última sílaba tônica. Vamos agora às rimas. Além de toda essa classificação, nós vamos às rimas. A rima consiste na correspondência de sons em lugares determinados dos versos, na poesia. Sua existência contribui para o ritmo, memorização e expressividade. Então, as rimas é aquela semelhança sonora a qual vocês já conhecem, a qual vocês já têm certo conhecimento. Então, vamos lá. Meu nome tem uma rima meu nome tem. Essa rima é só minha, invente a sua também. Ui, passei 2 vezes. Rimas também podem ser classificadas. E as rimas têm 2 classificações diferentes, tá? Primeiro, elas são classificadas quanto ao seu valor, que é rima pobre ou rima rica, é valor mesmo. E depois elas são classificadas de acordo com a localização que ela se encontra na estrofe. Então, vamos à classificação de valor. Eu não coloquei no slide, então vocês podem colocar. Rima ricas é bem tranquilo. São aquelas cujas palavras pertencem a classes gramaticais diferentes. O que são classes gramaticais?
substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome, artigo, numeral, conjunção, interjeição. Essas são as classes gramaticais. Se elas pertencerem a classes gramaticais distintas, ela é rica. Se ela pertencer à classe gramatical, a mesma classe, ela é pobre. Vamos lá. Ó, aqui estou à tua porta, com um feixinho de lenha, à espera de resposta que dos teus olhos me venha. Então eu tenho lenha e venha. São duas palavras que rimam. Eu tenho aqui porta e resposta. Espera aí que eu vou trocar a cor, porque são duas classificações. Porta e resposta. Vamos analisar primeiro. Porta e resposta. Porta. Acho que eu não vou conseguir. Porta é um substantivo. A espera de resposta é um substantivo. Classes gramaticais iguais, porta e resposta é uma rima pobre. Lenha é um substantivo. Venha é um verbo. Então, substantivo e verbo são classes gramaticais diferentes. Exemplo de rima rica. Vamos lá ao segundo exemplo. De repente, do riso se fez o pranto, e das bocas úmidas fez-se a espuma, ó, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Outro exemplo. Silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma. Qual classe gramatical pertence a essas 4 palavras? Ambas são substantivo. Se são substantivos, são exemplos de rimas pobres. Tá? Tranquilo, né? Agora a rima vai ter a sua segunda classificação, que é a classificação de acordo com o lugar que ela está no verso. Você vai observar onde que ela está localizada. Nesse momento, não vai interferir o restante da frase. Vai te interferir apenas as 2 palavras que rimam e onde elas estão. Então, olha aqui. Esse é bem tranquilo, mas a gente precisa prestar atenção em umas situações. Aos que me dão lugar no bonde e que conheço não sai de onde. Eu tenho bonde e onde, que rimam. Depois eu tenho adeus e seus, são palavras que rimam. Observem que o bonde não rima com adeus. Quando você vai colocar, aqui nós vamos aprender o esquema de rimas. Quando você vai colocar, sempre começa pela letra A. Então, primeiro verso, a primeira palavra que tem rima dentro do seu texto, dentro do poema, vai ser a letra A. Então, eu coloco A. Se o segundo verso rimar com a primeira, vai ser A. Todas as palavras que rimarem com bonde dentro do poema inteiro, até lá no final, ele vai ser A. Só que adeus não rima com bonde. Então, eu vou passar para a letra B. De novo, todas as palavrinhas que rimarem com adeus, seus, dentro do poema, serão a letra B. Esse aqui você vai considerar a primeira estrofe do poema. Então, A, B, B. Se a colocação das rimas, lembrando agora que nós estamos avaliando onde a rima está colocada dentro do poema, se a colocação da rima formar dentro de uma estrofe de 4 versos, dentro de um quarteto, formar A, B, B, nós vamos chamar de rimas emparelhadas ou paralelas. Tá? Ah, mas pode ser A, B, B, C, C? Pode ser. Às vezes, a estrofe é de 6 versos. Aí você concorda comigo que rimas emparelhadas ou paralelas, nós vamos encontrar apenas
em estrofes que forem pares. 2 versos, 4 versos, 6 versos. Senão, não vai dar ABB. Ok? Agora, vamos lá. Interpoladas ou opostas. O esquema de rimas é esse. AB, BA. De novo, você vai prestar atenção apenas na colocação das palavras que rimam. Amoníaco rima com zodíaco. Rutilância rima com infância. ABBA. Tá vendo? Você vai ligar as palavras que rimam. Quem rima tem a mesma letrinha. ABBA. Rimas interpoladas ou rimas opostas. E por último, rimas alternadas ou cruzadas. ABAB. Vamos lá. Poeta, planeta. Outra rima. Eco, boneco. Se elas estão alternadas AB, AB. Observem que as rimas alternadas, elas podem aparecer com uma estrofe de 5 versos, por exemplo, AB, AB, A. Não tem problema, tá? Vai ser considerada alternada da mesma forma. Então, eu considero poeta, planeta. Comecei meu poema, coloquei a letrinha A. Todas as outras palavrinhas que rimarem com a primeira, com poeta, terão a letra A. E assim sucessivamente. Ah, e se na segunda estrofe aparecer uma outra palavrinha que não rima com nada da primeira estrofe? Não tem problema, você continua. CD, CD. Pode ser também. Ah, CD, CD é alternadas? Sim, também é. Ok? E versos brancos é aquele desprovido de rimas. Quando se ataca a fé, já não é mais engraçado. O cuidado extremo é pouco e só louco não entende que tudo tende a ocorrer, pois morrer é bem possível. Então, versos brancos são aqueles desprovidos de rimas, ok? Pessoal, peço que vocês façam as anotações no caderno, tá? Sobre isso, tirem as suas dúvidas. A matéria é tranquilo, porém tem muitas regrinhas a serem memorizadas. E vocês vão ver que durante nossos estudos, isso vai facilitar e vai melhorar essa gravação, essa memorização, ok? Espero ter tirado algumas dúvidas, estou à disposição para tirar as próximas dúvidas, tá? Um abraço, obrigada pela atenção.